Boa noite, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje à noite nós queremos meditar sobre o tema Quando Deus pode relevar. O texto proposto é de 1 Samuel capítulo 15. Nesta ocasião, Saul, rei de Israel, ele recebeu uma missão dada por Deus através de Samuel, o sacerdote, para que ele vingasse o povo de Israel dos amalequitas. Quando Israel saiu do Egito, na ocasião daquele livramento de Deus, daquela libertação de Deus, e Israel atravessou o Mar Vermelho, após alguns episódios de tribulações, de provações deste povo, eles chegaram nas terras dos amalequitas. E os amalequitas se propuseram a guerrear contra eles, a destruir esse povo a quem Deus amava. E agora, passado o tempo, o que Deus faz? Manda Saul com seu exército para destruir os amalequitas. Ocorre que quando Saul vai executar essa ordem, e o texto é o de 1 Samuel capítulo 15, ele não cumpre necessariamente o que Deus pediu. E ele acaba propondo de que ele sabia a ordem de Deus, mas que Deus precisava entender as razões dele. O que ele faz? Ele traz o melhor do despojo daquela nação, dos amalequitas, quando Deus tinha mandado matar tudo, executar tudo, porque tudo aquilo era anátema, era maldito. E Samuel vai ao encontro de Saul para justamente repreendê-lo, porque Deus, quando vê isso, Deus rejeita Saul como rei e manda Samuel encontrar com Saul e dar uma palavra para Saul sobre a rejeição de Deus a despeito do reino que tinha sido concedido a ele. Você imagina que o seu pecado, de alguma maneira, em algum momento, por qualquer motivação, pode ser oferta de adoração a Deus? Você acredita que sacrifício com oferta divina do pecado, Deus poderia aceitar? Um ser cuja santidade é intocável e imaculada, cuja glória é inacessível. Imagino que para essa pergunta você teria uma resposta muito categórica que não. Mas e na prática? Saul ele tinha essa mesma consciência, esse mesmo entendimento sobre a soberania de Deus. Mas tanto ele como seus soldados acreditaram que sim, que Deus aceitaria uma oferta de pecado. É claro que havia da parte de Saul algum interesse mais do que essa oferta a Deus. E eu entendo que, na verdade, o grande problema é justamente o nosso interesse. Quando o nosso interesse interfere e sobrepõe os interesses de Deus, automaticamente nós queremos que Deus entenda as nossas razões e não entendemos as razões de Deus. E esse foi o mal de toda a história da humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 22, quando vemos as histórias, a queda, a destruição, o mal do ser humano, sempre foi consequência do interesse humano suplantando e sobrepujando o interesse de Deus. A questão está necessariamente no nosso interesse. Não é na nossa convicção, não é na nossa consciência, mas no nosso interesse. Eu sei o que Deus quer, eu sei como Deus quer, mas o meu interesse me leva a ofertar o que eu quero. Na prática, quando vamos à igreja, nós queremos ofertar o melhor louvor, queremos orar da melhor forma e queremos oferecer a Deus o que Ele merece. Quando voltamos para casa, muitas vezes queremos postar versos bíblicos, quando lemos alguma coisa que nos interessa, postamos, mas nem toda a nossa postagem nós refletimos se é o que Deus se agrada. E é aí quando o meu interesse sobrepõe o interesse de Deus, porque se aquilo me agradou, de alguma forma fez sentido para mim, independente se Deus é honrado ou não, eu vou postar. Então, o que acontece muitas vezes é justamente isso. Em que Deus se compraz? Em que Deus tem prazer?
Quando Samuel ele vai e ele confronta Saul, Samuel ele chega para Saul e diz o seguinte: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e vacas e o melhor do interdito, do anátema, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Então Saul ele traz as razões dele, os interesses dele e as motivações dele, independente de qual foi a ordem do Senhor. E quando nós vemos que Deus rejeita Saul, não é porque Deus simplesmente se arrependeu de colocá-lo como rei, mas porque Saul não atendeu necessariamente à vontade de Deus. E quando ele argumenta com Deus sobre a razão pela qual ele traz o despojo, Samuel ele tem uma resposta de bate-pronto para Saul. Veja o que ele diz. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gorduras de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, a vontade de Deus não é necessariamente que você ofereça sacrifícios, a vontade de Deus é que você o obedeça. E a grande verdade é que nós conhecemos a vontade de Deus, sabemos o que agrada a Deus, sabemos em que e como Ele é adorado, só que nem sempre esse é o nosso próprio interesse. E quando nós argumentamos as razões pelas quais temos algumas práticas, ou fazemos diferente, ou pensamos diferente, ou vivemos em pecado e não queremos deixar o pecado, e argumentamos isso para Deus como se Deus fosse entender o nosso argumento, como se Deus pudesse relevar a situação, como foi o caso de Saul aqui, mas na verdade o que nós estamos fazendo é simplesmente adotando a mesma consciência, os mesmos argumentos de Saul. E essa oferta, esse coração, definitivamente, Deus rejeita. E é o que foi lido aqui no texto de 1 Samuel 15, o verso 22. Deus não tem tanto prazer em sacrifício quanto em obediência, quanto ele tem em obediência. Você até se convence dos seus argumentos, mas não convence a Deus. Como a oferta de Saul, e o próprio Saul foi rejeitado, foi perdido. A sua oferta, quando não está dentro da vontade de Deus, também é perdida. E quando você também não se adequa a ela, entenda, você também está perdido. Considere, portanto, seus conceitos, seus interesses, se alinhem aos princípios de Deus. E caso contrário, a verdade é uma só. Os teus interesses e o teu pecado haverão de te destruir. Malaquias capítulo 3, o verso 6, a primeira parte do verso diz: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Portanto, considerando o tema, pode Deus relevar? Não, Deus não vai relevar. Deus não muda. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. 1 Samuel capítulo 2, o verso 30, Deus diz: honrarei aqueles que me oferecerem honra, mas aqueles que me desprezarem, igualmente serão tratados com desprezo. Que você esteja na lista daqueles que honram a Deus, para que você também seja honrado. Que você fique dentro daqueles a quem Deus tem o prazer de abençoar. Depois de Saul, o próximo rei vai ser Davi. Não foi perfeito, mas era alguém que temia a Deus.
que se arrependia dos seus erros, que não argumentava os seus erros, se arrependia e confessava, e Deus o abençoou. Eu imagino que, como ele, também devemos ser nós. Apesar de termos os nossos erros, apesar de pecarmos, a questão não é cumprir o nosso interesse e argumentá-lo com Deus como se Deus pudesse entender e relevar, mas entender que estamos errados, nos arrepender e mudar de atitude. Que seja este o sentido a ser aplicado no seu coração, no meu coração, que seja essa sua predisposição de obedecer a Deus e não necessariamente aos seus interesses. E que o Senhor te promova paz nesse tempo de pandemia, que o Senhor te traga a cura, que o Senhor te traga a bênção do cuidado do Senhor, mas que você entenda, a vontade de Deus tem que ser cumprida antes do teu interesse. Quero orar com você. Deus, obrigado pela bênção que nós temos de ter o Senhor como nosso Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Independente da circunstância, o Senhor é poderoso para nos livrar de qualquer mal. Obrigado porque é na bênção do Senhor que nós confiamos. E é na Tua vontade, ó Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, que nós queremos andar. Assim nos dê o entendimento, ó Deus, de que os nossos argumentos, mediante os nossos interesses, não serão relevados pelo Senhor, porque a Tua vontade, ela não muda. Que possamos entender, ó Deus, e cumprir a Tua vontade em nossas vidas, ainda que isso, ó Deus, custe passar por cima dos nossos próprios interesses, mas que honre ao Senhor, e nisto todos nós sabemos, seremos abençoados. Que seja assim para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.